eu comecei a observar o que poderia ser feito dentro da área de saúde já nos primeiros anos da faculdade, né? E graças a muitos professores que acabavam encaminhando determinados conteúdos que deixavam a gente com uma pulga atrás da orelha ali. O que eu posso fazer? O que eu posso explorar nisso aí? Eu fui a última turma de educação física, licenciatura plena. O que significa isso? Eu podia atuar tanto na escola quanto nas academias, nos clubes sociais, enfim. E eu me preparei para atuar na escola. Meu sonho, minha vontade era dar aula para as crianças. Lecionar. Isso, ser professor, né? Ser Fiz professor. letras lá já pensando em ser professor, acabei deixando o curso próximo do último ano lá para fazer educação física, que eu me senti mais confortável no curso. Mas queria ser professor, queria professar, queria falar, queria educar, né? Queria mostrar o conhecimento, levar o conhecimento. Que para mim estava sendo importantíssimo e eu imaginava que para todo mundo o conhecimento deve fazer muita diferença e a gente sabe que faz. Né? Faz muita diferença. E aí eu me preparei para ir para a escola, fiz várias pós-graduações nessa área e o meu primeiro emprego foi numa academia. A última coisa que eu pensava na minha vida era em trabalhar numa academia. Mas então você começou como funcionária, então. Sim. Eu trabalhei numa academia, na verdade eu trabalhei em 5 academias diferentes enquanto eu morei em Londrina. Pulava de uma academia para outra, porque não tinha emprego, recém-formado, então eu precisava dar os meus pulos, né, como dizem. E aí eu comecei trabalhando nas academias, fazendo diária, trabalhando por hora, enfim. E um amigo meu, ali do Jardim Bandeirantes, em Londrina, acabou me convidando para trabalhar na academia dele, para abrir e fechar a academia. Falei, bom, acho que essa é a minha hora. Nesse momento eu não sabia nada de academia, nada. Passava um treino ou outro que eu estava aprendendo ainda, porque não era a minha área, não era a minha praia, né? E eu comecei a desbravar esse mundo aí sozinho, com a ajuda eventual de um livro. Na minha época, em 98, não tinha internet, a internet era discada, era tudo muito arcaico, né? E o que tinha era a biblioteca mesmo, tanto a biblioteca pública quanto a biblioteca da UEL, que também frequentei vários anos depois de formado, a biblioteca da UEL. E aí, sozinho, fui aprendendo as coisas na área de exercício físico, né? Na musculação, principalmente. E as coisas foram sendo construídas e eu fui gostando da coisa. Mas eu fui gostando da academia pelo que ela oferecia para as pessoas. E não pelo serviço simples de fazer exercício físico. Sim. Eu percebi que dentro da academia você atingia coisas nas pessoas que nenhuma outra área atinge. Então você trabalhava com um aspecto social, você trabalha com aspecto físico, você trabalha com aspecto espiritual, você trabalha com aspecto emocional, você trabalha com aspecto afetivo. Então isso me causou uma certa estranheza de não ter observado isso na faculdade, na formação. Mas eu percebi que a formação não me levaria a isso também. Depois, estudando, eu acabei vendo que não seria a formação que faria isso, e sim essa experiência do dia a dia. E como que foi esse insight teu de sair de CLT para ser dono de uma academia? Eu sei que você foi aí trabalhar no Mato Grosso, tentou a vida fora, e como que foi esse começo? Então, assim, eu nunca gostei de ser empregado. Eu tenho uma certa liberdade na minha vida que não me permite ficar muito tempo amarrado. Eu trabalhei 11 anos em banco, trabalhei em 4 como tecelão, enfim, fiz outras coisas, mas quando eu entrei na área de educação física, eu percebi que eu podia ter autonomia naquilo que eu gostava de fazer, né? E essa autonomia me gerou liberdade. E essa liberdade não tem preço. E aí eu falei, meu querido, daqui pra frente, pra trás, nem pra pegar impulso, como dizem por aí, né? Eu comecei a empreender, comecei a aprender. Eu tenho um tio que é muito empreendedor. E uma vez, numa certa conversa de família lá, eu pratiquei exercício físico a vida inteira, eu corri, eu fiz atletismo dos 9 aos 28 anos. Então eu tenho uma história muito gostosa, muito bonita no atletismo. E esse meu tio, sabendo disso, ele também era bem desportista, fazia motocross, corria, enfim. Num certo dia, numa conversa, ele me falou o seguinte: Zeca, já que você gosta tanto de exercício físico, quando você for fazer alguma coisa, faça na área de exercício físico mesmo. Vá lá, empreenda, né? Faça nessa área. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu devia ter uns 15, 16 anos, já fiquei com aquilo na cabeça. E aí, coincidentemente, fui para educação física e aí a coisa andou, né? Então, graças a essa conversa. Um segundo momento foi quando eu observei isso que eu te falei.
que dentro da academia eu atingia o ser por completo. Eu não era parte de um processo, eu era o processo. O processo que levaria o indivíduo aonde ele quisesse chegar. Né? Então, e eu poderia auxiliar, eu poderia educá-lo para isso. Por isso, educação física, né? Eu poderia educá-lo para isso. E nesse momento, o insight me despertou para um mercado que talvez não estivesse sendo explorado. E aí eu me lembrava das aulas na faculdade e nenhuma delas abordou isso. Né? E eu comecei a perceber que o exercício físico ia além de tudo aquilo que a gente estava falando. Além do músculo grande, como a gente comentou agora há pouco, antes de começar o podcast. Muito além da estética. Aliás, tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: todo corpo saudável é bonito, mas nem todo corpo bonito é saudável. Porque para ficar bonito, você pode lançar mão de vários recursos que não são saudáveis. E o contrário não, né? Se você tiver muita saúde e só tem um caminho para ter saúde, e esse caminho é o exercício físico, não tenha dúvida, e hoje a medicina está batendo muito mais nisso, e vocês vão ouvir muito mais. Eu faço exercício físico e eu tenho saúde. Com saúde eu sou magro, sou forte, sou rápido, sou ágil, sou potente, minha cabeça funciona bem, minha vontade é muito grande de fazer as coisas. Então o exercício físico, ele te traz ferramentas que nenhuma outra área vai te dar. Qualidade de vida, né? Eu penso que a qualidade de vida, ela está subentendida ao exercício físico ainda. Eu não posso dizer que a qualidade de vida seja definida pela saúde, porque não é. Mas o exercício físico pode levar várias áreas da sua qualidade de vida e melhorar a sua vida de forma geral. Porque quando a gente fala de qualidade de vida, a gente acaba falando do quê? A gente acaba falando de saúde, a gente acaba falando de não tomar remédio, a gente acaba falando de dieta, né? Ter uma alimentação saudável. Mas qualidade de vida são várias áreas que se conectam. Sim. E se uma dessas áreas não está conectada, não está sintonizada, todas as outras não funcionam. Sim. Com certeza. Ou a maioria delas, né? E o exercício físico é um remédio para todas elas.